Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus alunos, queridos alunos desta disciplina de Direito Tributário. Pergunto inicialmente, já lembrando que essa aula está sendo gravada, hoje, dia 20, né, dia 22, que dia é hoje? 23, desculpe, 23. Hoje, 23 de março de 2021, estamos iniciando essa nossa quinta aula de Direito Tributário. É isso, né? A quarta aula foi quarta aula de Direito Tributário. Desculpe. Quarta aula de Direito Tributário. Quando concluímos na aula passada o nosso slide 35, quando falávamos da distinção entre ilícitos administrativos e ilícitos penais. Sempre lembrando, e aqui cumprimento a todos, né? Vamos ver quem é que está por aqui. Antes de iniciarmos, a Aline, Amanda, Ana Luísa, a Andressa, Beatriz, Dabliane, Fabiano, Felipe, Michel, Gabriela, Karen, Karina, Luciane, Luísa, Matheus, bom dia, Maximiliano, Paola, bom dia, Sérgio, Tayane, Viviane, Yuri e outros que estão ingressando nesse momento. Quero desejar uma ótima terça-feira, né, uma boa semana a todos. Repetir que estamos gravando essa nossa quarta aula, né, e que já estamos quase no nosso final do conteúdo dessa unidade 1, precisamente tratando dos ilícitos tributários. Sempre lembrando, né, que os ilícitos são todas as formas de descumprimento da ordem legal, seja com previsão legal ou não, até porque nem todos os ilícitos têm previsão legal. Alguns ilícitos têm previsão em atos infralegais, né, como instruções normativas, decreto, resoluções de conselho de contribuintes, etc., e tal, que impõem ao contribuinte algumas sanções de ordem administrativa, por exemplo. No que tange às ilegalidades, e principalmente quando nos referimos a isso, estamos nos referindo aos crimes, propriamente dito, crimes tributários ou crimes contra a ordem tributária, estamos nos referindo à ordem legal posta, né, pelo Congresso Nacional, quando aprova, então, ou já aprovou no passado o Código Penal e aprova algumas modificações atuais, além daquela lei que falamos até agora com bastante ênfase, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, Lei número 8.137/90. Lei essa que veio em substituição à antiga Lei de 65, que tratava da sonegação fiscal. Bom, tudo isso foi amplamente discutido, né? Falamos acerca dos crimes de ordem material, previstos no artigo 1º desta lei. Falamos dos crimes de ordem formal, onde tipificamos cada um deles, previsto no artigo 2º. Demos ênfase que os crimes materiais trazem o resultado material de diminuição na arrecadação tributária, portanto, tem uma sanção mais rígida, mais severa, em que é possível aplicar a reclusão de 2 a 5 anos, e os crimes de ordem formal, aqueles que tentam ludibriar o Estado, mas que não trazem como consequência direta a redução ou supressão na arrecadação tributária, são crimes de menor gravidade, segundo a lei, mas que também impõem uma sanção de detenção e não reclusão, aí sim entra a detenção, de 6 meses a 2 anos. Vejam que os crimes tributários, na ordem jurídica do Brasil, não possuem sanções muito severas. Dá para imaginar por quê, né? Já que quem produz as leis são deputados, senadores, ou mesmo de origem do Poder Executivo, são pessoas ligadas sempre a um poder aquisitivo um pouco mais elevado, e que provavelmente, ao elaborarem as leis criminais tributárias,
pensam também em si mesmo, né? Deixando para os crimes que atingem a coletividade, como são os crimes tributários, sanções bem menores do que previstos para os crimes contra o patrimônio, né? Ou contra a vida, que aí com certeza tem mais valor mesmo, né, a vida, mas os crimes contra o patrimônio têm sanções muito mais elevadas, e contra a propriedade, tem penas muito mais elevadas do que os crimes contra a ordem tributária que nós estamos vendo aqui. Por óbvio, né, os crimes contra a ordem tributária atingem os interesses coletivos, interesses comuns, deveriam ter sanções mais rigorosas, né, mas na prática a legislação assim não prevê. Então, na última aula, nós vínhamos tratando exatamente das diferenças, né, do que é considerado ilícito administrativo e qual a diferença entre esses ilícitos administrativos dos crimes ou dos ilícitos penais, que são caracterizados como crimes penais na legislação brasileira. Basicamente, né, ao analisarmos isso, nós definimos, concordamos aqui, que os ilícitos administrativos, por serem mais leves, né, impõem uma sanção patrimonial, um pagamento de multa em valores financeiros, e os crimes tributários, assim capitulados na lei específica tributária e também no Código Penal, por serem mais graves, né, atingem a liberdade das pessoas. Atingem a liberdade das pessoas. Qual a diferença fundamental entre eles? É que foi considerado alguns atos ilícitos mais leves, e foram capitulados como ilícitos administrativos, e alguns atos foram considerados mais graves contra o interesse público, e foram capitulados, então, como crimes. Sempre lembrando aquela frase em latim, nullum crimen sine lege, não há crime sem lei anterior que estabeleça, portanto, há necessidades de lei definindo o ato criminoso, o tipo penal a ser praticado para que seja aplicada a sanção penal. Falamos também na última aula, e estou relembrando aqui, que os ilícitos administrativos, as sanções podem ser aplicadas pelo Poder Executivo, no âmbito administrativo. E os ilícitos penais atingem as pessoas, a liberdade das pessoas, elas só podem ser aplicadas, as sanções, pelo Poder Judiciário. Considerando que os crimes tributários são crimes que atingem o coletivo, o comum, são crimes que só podem ser denunciados por interesse do próprio Estado. E quem defende o interesse do próprio Estado? O Ministério Público. Então, se o crime atinge um tributo estadual ou municipal, é o Ministério Público Estadual o denunciante. Se o crime atinge tributos federais, sejam impostos, taxas ou contribuições federais, a denúncia será protocolada, né, recebida após uma investigação, protocolada pelo Ministério Público Federal, que é a Procuradoria, os procuradores federais. Então, nesse sentido, nós deixamos claro aqui, né, essa pequena diferença entre ilícitos administrativos e ilícitos penais, mas que são fundamentais para o entendimento do nosso conteúdo. Nós falamos também, e estou lembrando, que os crimes contra a ordem tributária praticados por servidores públicos têm a pena aumentada de 1/3 até 50%. Se o servidor público comete o crime contra a ordem tributária no exercício da função, também existe uma elevação substancial na pena ou na sanção ou no castigo que ele receberá. Até porque os servidores públicos estão para servir o público, servir o Estado e servir o povo. É inconcebível, portanto, né, que o servidor público venha cometer crimes contra a ordem tributária quando deveria defender a ordem tributária.
Deixa eu abrir aqui, se tem alguma coisa. Pergunto novamente se todos estão ouvindo, enxergando adequadamente, e aí vamos abrir, a partir de agora, os slides seguintes do nosso conteúdo, para que a gente possa, então, hoje, concluir esse conteúdo, né, esse conteúdo teórico, para que a gente possa, na aula que vem, exercitar um pouco esse conteúdo teórico, para que a gente possa, depois, ser submetido, né, à prova da M1, que é referente à unidade 1. Então, como nós paramos no slide 35, né, onde nós fizemos essa distinção entre ilícito civil ou administrativo e ilícito penal, vamos passar, então, para o slide número 36. Bom, a sanção administrativa, como vimos falando, fruto de um ilícito administrativo, a sanção administrativa atinge a pessoa física ou a pessoa jurídica. Vejam a diferença da sanção penal para a sanção administrativa. A sanção penal só pode atingir a pessoa, por óbvio, tendo em vista a necessidade de um vínculo entre uma pessoa e o crime praticado. Vínculo subjetivo, nexo causal, causa e efeito. A sanção administrativa, embora possa atingir a pessoa também, ela às vezes atinge o patrimônio da empresa, ou seja, da pessoa jurídica, e é possível isso acontecer. Então, as sanções administrativas, que normalmente se referem a multas, juros, correções monetárias acerca de um não pagamento tributário, ou mesmo, né, o encerramento das atividades da empresa, o fechamento temporário, a suspensão temporária de funcionamento. Ou seja, nós temos sanções administrativas de caráter financeiro, de caráter patrimonial, e nós temos algumas sanções administrativas de caráter político, no caso político de relacionamento, ou seja, quando o Estado interfere efetivamente na atividade daquela pessoa, seja física ou seja jurídica. Então, vejam que as sanções no âmbito tributário, elas se dividem em duas faixas, né? As sanções administrativas e as sanções penais. Por isso, fizemos essa distinção, e necessária essa distinção, entre ilícito administrativo e ilícito penal. O ilícito administrativo é aquilo que descumpre qualquer ordem jurídica estabelecida, estando previsto em lei ou não. Por isso, fiz essa diferenciação lá no início dessa unidade, quando nós definimos a diferença entre licitude e ilegalidade. Licitude é tudo que contraria a ordem jurídica estabelecida ou não em lei. Já uma ilegalidade é a necessidade de ter o quê? O descumprimento de uma ordem legal, de um documento legal, uma lei especificamente. As sanções penais sempre são ilegalidades. Por quê? Porque não há sanção penal, né? Não há crime sem lei anterior que o estabeleça. Então, a pessoa que comete um crime será submetida a uma sanção penal se houver, claro, nexo de causalidade, ou seja, o tipo penal praticado, né, o crime praticado, tem que estar relacionado a uma pessoa, subjetivamente a uma pessoa. Professor, mas os crimes do artigo 1º, os crimes do artigo 1º da Lei 8.137 são crimes de ordem material. Então, há que haver um subjetivismo, prestem atenção nisso, há que haver um subjetivismo na conduta, ou seja, tem que identificar a pessoa que praticou o ato, subjetivamente falando, e há que ter comprovação de que aquele ato trouxe supressão ou redução de tributo. Ou seja, tem que também objetivamente caracterizar a supressão ou redução na arrecadação tributária. Então, são duas necessidades a serem provadas pelo promotor quando da denúncia. A característica subjetiva do ato e a característica objetiva do ato, que é, né, a necessidade de comprovação de que houve efetivamente a redução ou supressão. Para isso, o Ministério Público tem que provar no processo que houve o lançamento, existe uma lei instituindo um tributo, prevendo uma hipótese de incidência, o fato gerador aconteceu, a pessoa escondeu, em tese, o fato gerador, omitiu informações acerca do fato gerador, que daria origem, portanto, à obrigação tributária, houve o lançamento do tributo, o Estado constatou isso, lançou o tributo, criou um crédito, constituiu um crédito, e esse crédito
não tendo sido pago, configura objetivamente, de forma objetiva, a redução ou supressão do tributo. Redução se a pessoa pagou parte do tributo devido, ou supressão quando a pessoa não paga nada do tributo devido, supressão integral. Estando presente, então, o tipo penal previsto no artigo 1º, um daqueles tipos penais do artigo 1º, e estando comprovado objetivamente que houve redução ou supressão da arrecadação tributária, aplica-se, portanto, as sanções do artigo 1º, reclusão de 2 a 5 anos. No caso do artigo 2º, não há necessidade efetiva de comprovação objetiva de que houve o não pagamento do tributo. Apenas a conduta formal criminosa é necessária. Aí vem algumas perguntas que são importantes de serem feitas e serem respondidas aqui nesse nosso debate hoje. Como ficam as sanções penais aplicadas à pessoa jurídica? Crimes cometidos por uma sociedade, né, uma anônima, uma limitada, uma MEI, uma microempresa, etc. Há existência de culpa e dolo presente nessa relação? Eu pergunto, é possível, e aí eu espero que vocês me respondam, é possível prender uma empresa, submeter uma empresa ao regime de reclusão ou mesmo ao regime de detenção? Se não é possível recluir, impor uma reclusão, impor uma detenção à pessoa jurídica, é porque não é possível, então, aplicar a sanção penal à pessoa jurídica. Por óbvio. Veja o que diz o Hugo de Brito Machado aqui no livro dele, que eu ressalto, importante vocês lerem. A questão da responsabilidade penal, ele abre um item sobre a questão da responsabilidade penal. Na medida em que a sanção penal é de natureza prisional, constitui evidente e absurdo cogitar-se a responsabilidade da pessoa jurídica. Na verdade, o que se faz é abstrair a existência da pessoa jurídica para considerar a conduta dos que a dirigem. Ou seja, o promotor, ao propor uma denúncia acerca de um crime praticado por uma empresa, precisa necessariamente abstrair da ação à empresa e atingir a pessoa do seu dirigente. Sócio-diretor, normalmente é o denunciado, certo? Alguns entendem, então, que nos crimes contra a ordem tributária, embora não se descreva uma conduta individual do criminoso, poderá, então, atingir a pessoa do sócio-diretor, desde que constatado que houve a omissão de informação, prestação de informação falsa, sei lá, qualquer um daqueles tipos penais previstos no artigo 1º ou 2º, e desde que isso tenha se confirmado com a redução ou supressão de tributo, aplicar-se-á o artigo 1º. No fundo, a criminalização das questões tributárias está revestida de um princípio chamado princípio do utilitarismo. Para que é útil criminalizar as condutas criminosas tributárias? Para forçar o pagamento do tributo. No fundo, o Estado não quer chegar ao ponto da reclusão ou da detenção. No fundo, o Estado não tem esse interesse. Esse não é o interesse maior, eu diria. O interesse maior é arrecadar. Mas como para arrecadar o Estado precisa obter informações, ter informações exatas acerca do fato gerador, o Estado criou, então, um mecanismo ligado à criminologia para forçar esse pagamento. Ou seja, o Estado constatou que não adiantava muito impor sanções administrativas, porque as pessoas estavam nem aí para essas sanções administrativas. Deixavam de prestar informação correta, omitiam informações, então, para não pagar o tributo corretamente, e o crime não é o não pagar o tributo, o crime é não prestar as informações,
que impossibilitam a cobrança futura do tributo, as pessoas, então, em função das sanções administrativas serem pequenas, baixas, e sejam financeiras, e serem, quem sabe, rentáveis para o empresário ou para a pessoa física, o Estado, então, detectando isso, visualizando essa situação, o Estado, então, criou outro mecanismo de sanção, que seria, então, aí se estabelece as sanções penais, para forçar esse pagamento de forma mais eficiente. Então, resumindo, a criminalização em matéria tributária tem um único objetivo: ser útil para o Estado no sentido da arrecadação, no intuito da arrecadação. Portanto, o Estado, embora possa aplicar sanções administrativas, optou também, em determinadas situações, aplicar sanções de ordem penal. Só que aí, logicamente, há uma diferença. A sanção administrativa pode atingir a pessoa jurídica ou a pessoa física, contudo, a sanção penal só pode atingir, em função da subjetividade imposta à comprovação do delito criminal, impõe a subjetividade e, portanto, só pode atingir a pessoa física, mesmo que em representação da pessoa jurídica. Por isso que os crimes societários, normalmente as sanções administrativas têm muito mais efeito do que as sanções penais. Embora o promotor possa, então, na denúncia, indicar um responsável para responder pela sanção penal. E é lógico que um diretor de uma empresa não quer ficar respondendo uma sanção penal. Ele prefere resolver esse problema em nome da empresa, né, ou descaracterizando a questão penal envolvida, para ficar apenas na sanção administrativa, que é pecuniária normalmente, né, e tentar se imiscuir dessa acusação, tentar fugir dessa acusação. Portanto, as sanções de caráter pessoal são suportadas pela pessoa natural, eu coloquei aqui nesses quadros que nós estamos vendo aqui do slide 37, sempre, né, sempre fundada em culpa, ou seja, sempre fundada em responsabilidade subjetiva. Por isso que sanções penais são aquelas sanções aplicadas aos crimes. As sanções pessoais, de caráter pessoal. As sanções patrimoniais até atingem a pessoa física, porque não há empresa que não tenha uma pessoa física por trás sendo a proprietária. São as pessoas físicas que montam, que constituem, que instituem uma empresa, uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica não nasce por si só, ela nasce por interesse de pessoas físicas. Logo, a sanção patrimonial atinge a pessoa jurídica, mas indiretamente atinge o proprietário da pessoa jurídica, que é uma pessoa física. Atingem, normalmente, quem tem como pagar, então atinge a riqueza de quem tem, né? E vejam que nas sanções patrimoniais, independente do subjetivismo, na relação causa e efeito, elas podem ser aplicadas fruto de uma responsabilidade objetiva, como é aplicada, por exemplo, as sanções ao Estado, por sua responsabilidade objetiva, independente do Estado querer ou não querer prejudicar alguém na sua atuação. Às vezes o Estado comete alguns equívocos através dos seus servidores, e a responsabilidade do Estado é objetiva, independente, até porque o Estado não foi criado para cometer crimes ou infrações, assim como as empresas não foram criadas para praticar atos em desacordo com os seus objetivos empresariais. Mas é possível que alguma pessoa física, em nome da pessoa jurídica, possa até cometer. Então, as sanções patrimoniais atingem a pessoa jurídica, atingem diretamente a pessoa física. A responsabilidade é objetiva, independente do interesse em agir daquela forma, a empresa será responsabilizada, e atinge, então, diretamente a pessoa jurídica, embora indiretamente possa atingir a pessoa natural. As sanções de caráter pessoal, e aí leia-se as sanções penais ou criminais, elas sim se fundam sempre em culpa, né, na culpabilidade, que seria o dolo ou a culpa em si, né, que a gente chama de culpabilidade, e se baseia sempre numa responsabilidade subjetiva, ou seja, eu
O Ministério Público não pode acusar alguém por um crime sem indicar a pessoa física para suportar essa sanção futura possível de ser aplicada. Já as sanções patrimoniais, não há necessidade de indicação de uma pessoa física, porque ela pode ser suportada, a sanção patrimonial, pela própria pessoa jurídica, ou seja, o CNPJ, né, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, define quem é aquela pessoa jurídica propriamente dita. Então, no nosso mundo hoje, nós nascemos como pessoa física e nos cadastramos com um CPF, né, Cadastro de Pessoa Física. Ao constituirmos, nós, pessoas físicas, ao constituirmos uma empresa, uma sociedade empresarial, adquirimos uma outra personalidade, que é uma personalidade jurídica. E aí nos matriculamos, nos inscrevemos, nos associamos ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, certo? Aí passamos a ter um CNPJ. E aqui faça a diferença. As sanções, então, de caráter pessoal são suportadas pelas pessoas, e aí leia-se, os crimes estão nessa esfera, e as sanções patrimoniais podem ser suportadas pela pessoa jurídica em função de que a responsabilidade dela é objetiva e não subjetiva. Não sei se até aqui eu estou conseguindo deixar claro essas informações, mas muito importantes são essas informações. O Estado também forçando ou na busca dos tributos, né, forçando o pagamento tributário, porque o Estado, ao instituir o tributo, exercendo sua competência, ele quer receber esse tributo. Até porque é uma obrigação, conforme bem define o conceito de tributo, posto no artigo 3º do CTN, do Código Tributário Nacional, repetido nos Códigos Tributários Estaduais e Municipais. Lá no artigo 3º do CTN diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, pago em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, na própria definição, brota da própria definição do que seja um tributo, a cobrança, a necessidade da cobrança administrativa do tributo. Então, o Estado tem que lançar mão de diversas formas para pressionar, para forçar esse pagamento, ou seja, exercer efetivamente essa atividade administrativa. E uma das atividades administrativas plenamente vinculadas e criadas pelo Estado para forçar o pagamento são o que nós chamamos, ou que o próprio Hugo de Brito Machado chama de sanções políticas. Diz ele aqui no seu livro, só para vocês terem uma ideia, a prática antiga que no Brasil remonta os tempos da ditadura de Vargas é a das denominadas sanções políticas, que consideram as mais diversas formas de restrição a direitos do contribuinte como forma oblíqua de obrigá-lo ao pagamento do tributo. Então, o que diz aqui o Hugo de Brito Machado, no seu livro? Que as sanções políticas é uma forma oblíqua, uma forma atravessada de forçar o pagamento dos tributos no Brasil, e que vem isso desde a época de Vargas. Em 1930 foi o golpe militar posto pelo Vargas, que ficou presidente até 45, 15 anos. Depois o Vargas foi reeleito, lá por 1950, e veio a se suicidar em 1953, me parece. Nesse período de Vargas, o Estado brasileiro passa, então, a criar sanções de ordem política, tais como, e aí eu coloquei aqui, apreensão de mercadoria em face de pequena irregularidade nos documentos fiscais, que o acompanha, né? Normalmente isso você faz uma barreira, né, do ICM, passou um caminhão ali na barreira do ICM, ali na Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, ali em Itapema, passa um caminhão, a barreira do ICM, dos fiscais do ICM param a mercadoria, se a mercadoria não estiver acompanhada de documento, eles apreendem aquela mercadoria. Isso já é uma sanção, apreender a mercadoria de quem está viajando para entregar essa mercadoria. O denominado regime especial de fiscalização, recurso da autorização para imprimir notas fiscais, inscrição do cadastro inadimplente e tal. Bom, esta apreensão de mercadoria é a mais comum das sanções políticas, porque constrangem efetivamente o contribuinte, quando ele deixa de ter a posse da mercadoria que ele estava transportando, pelo fato de ele não ter em mãos, por exemplo, uma nota fiscal. Professor, mas não emitir nota fiscal não é crime? É crime.
mas o fato de ter a fiscalização apreendida da mercadoria pela ausência de nota fiscal não quer dizer definitivamente que ele não emitiu nota fiscal, ele pode não estar com a nota fiscal junto com ele no transporte, pode até ter esquecido a nota fiscal, né? Antes de sair em viagem. Mas essa apreensão de mercadoria, no fundo, já é a aplicação de uma sanção que a gente considera sanção política, porque traz um constrangimento na política de relacionamento entre o Estado e a pessoa, e entre a pessoa e os seus clientes, por exemplo. Também nós temos como exemplo de sanção política, o Estado inscrever, né, um devedor de tributo em cadastro de inadimplente. Eu sempre disse que não pagar tributo não é crime, mas não pagar tributo submete a pessoa a estar inclusa num cadastro de inadimplente, que a Receita Federal chama de CADIM. O CADIM é o cadastro dos inadimplentes em relação aos tributos federais. Estar incluso, inscrito nesse cadastro inadimplente, traz uma série de consequências, principalmente não poder participar de uma licitação. Se for pessoa física que estiver incluída no cadastro inadimplente, por exemplo, por não recolher um imposto de renda, ela não pode ser acusada de crime, mas ela estando incluída no cadastro inadimplente, não poderá, por exemplo, participar de um concurso público para preenchimento de cargos públicos, certo? Então, se tu quiseres fazer concurso para juiz, tu tem que estar em dia com teus tributos também. Professor, mas não é crime não pagar tributo. Mas não pagar tributo me submete a uma sanção administrativa, sim, de caráter político. De caráter político. Quando eu falo aqui político, não é político partidário, não estou falando aqui sobre política partidária. Estou falando aqui política de relacionamento. Outra situação que descreve uma sanção política é a recusa da emissão de certidão negativa quando a pessoa está incluída, né, pessoa física ou jurídica incluída no cadastro de inadimplente. O fato dela estar incluída no cadastro de inadimplente já traz algumas restrições de ordem legal, e também ela não consegue mais extrair uma certidão negativa para fins de exercício de algum direito, por exemplo, participar de licitação ou mesmo fazer concurso público, como eu dei esse exemplo. Então, eu vejo que nós temos aqui três exemplos de sanções políticas administrativas aplicadas à pessoa física ou mesmo à pessoa jurídica, né, porque podem as duas suportar esse tipo de sanção, né, porque não é uma sanção criminal. Essas sanções atingem tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica quando há, por exemplo, a apreensão da mercadoria. Professor, tem outra sanção, outro exemplo? Sim. A Receita Federal, por exemplo, dependendo da situação, ela encerra o cadastro de pessoa jurídica de uma empresa, que eu considero abusivo, de certa forma, porque está matando a empresa, né? Está matando a pessoa jurídica quando ela exclui a pessoa jurídica do cadastro nacional da pessoa jurídica, ou seja, ao excluir o CNPJ de uma empresa do cadastro, no fundo está aplicando uma sanção devera severa, como a sanção comparando relativamente à pena de morte da empresa. Existe no Brasil previsão de pena de morte para a pessoa física? Não, é impossível constitucionalmente, isso não existe. É inconstitucional a pena de morte no Brasil. Mas como que eu mato uma pessoa jurídica? Não é uma pena de morte aplicada à pessoa jurídica quando eu encerro o registro, o cadastro do CNPJ dessa empresa? Por isso que há uma discussão muito grande acerca dessa sanção política aplicada pela Receita Federal. Por exemplo, diz o Maximiliano, a pessoa está sendo punida de diferentes formas pelo mesmo crime. Isso não é ilegal? Não. Não se configura, Maximiliano, o que a gente chama no direito de bis in idem, né? Aplicar duas sanções ao mesmo ato. Por quê? Porque a pessoa pode estar cometendo um crime e isso não impede
por exemplo, de ser aplicada uma sanção de ordem administrativa, como multa pelo não pagamento do tributo consequente do crime. Vejam que na própria sanção penal, a pessoa sofre a sanção de reclusão de 2 a 5 anos e recebe uma multa financeira. São duas punições, uma de cerceamento da liberdade e outra financeira. Na própria sanção penal já tem duas sanções. Além disso, é possível a sanção administrativa atingir a empresa do criminoso, se ele for o dirigente da empresa. Então, vejam, será aplicado uma sanção penal à pessoa do dirigente e uma sanção administrativa para a empresa. Se for uma pessoa física que não tem empresa, ela poderá sofrer uma sanção penal pelo crime praticado e uma sanção administrativa pela conduta praticada que se reveste num ilícito administrativo, por exemplo. E pode sofrer também, né, no caso aqui, como nós colocamos, a sanção política de inscrição no cadastro inadimplente, recusa na certidão negativa da empresa em função do débito aberto, né, do débito aberto em relação à empresa. Então, vejam, Maximiliano, só para exemplificar, que o Estado utiliza de forma legal, que é previsto em lei, diversas sanções ao mesmo tempo, às vezes, sanção política, sanção administrativa, sanção patrimonial e sanção penal para o seu dirigente. Aí sim, claro, na sanção penal tem que haver a identificação do praticante do crime de forma subjetiva. Como responder, diz o Bruno, é como responder criminal e civilmente por um crime contra a honra. Exatamente. O Bruno descreve bem aqui essa situação, né? Tu pode ser condenado por dano moral e material, né? E cumprir uma sanção penal e ainda ter que indenizar civilmente uma pessoa. Não configura bis in idem nesse caso específico. As sanções políticas, elas trazem alguma característica de inconstitucionalidade, né? E aí eu vou me ater ao que diz o Hugo de Brito Machado. O que ele fala aqui? As sanções políticas são flagrantemente inconstitucionais, diz ele. Entre outras razões, porque implicam indevida restrição ao direito de exercer atividade econômica, independente da autorização do órgão público. B, configuram cobrança sem o devido processo legal, com grave violação ao direito de defesa do contribuinte, porque a autoridade que a esta impõe a restrição não é a autoridade competente para apreciar a exigência do tributo, se o tributo é ou não legal. Apesar de inconstitucionais, as sanções políticas são hoje largamente praticadas, nos mais das vezes por puro comodismo da autoridade administrativa, que nelas encontra um meio fácil de fazer a cobrança do tributo. Então, as sanções políticas, embora entendidas como inconstitucionais, porque vejam bem, quando a pessoa aprende, quando um fiscal do tributo aprende a mercadoria de uma empresa, numa barreira, ela acusa a empresa de um ilícito, ela julga a empresa no mesmo ato, a mesma pessoa, no mesmo ato, acusa, julga e já executa a sanção, que é a apreensão da mercadoria. Professor, mas isso está certo, está errado? Está errado. Frente à nossa Constituição, está errado. Professor, mas se não fizer assim, como é que vai fazer? Eu entendo essa lógica transversa da Receita Federal, da Receita Estadual, no sentido de forçar o pagamento através desses atos. Mas se for analisarmos à luz do direito constitucional que se aplica, que é o caso, nós temos que uma autoridade não competente para tal ato, né, que seria o fiscal tributário, o ato de denunciar, que ele é um fiscal, ele teria que fiscalizar, ele teria que constatar que a empresa está transportando uma mercadoria, por exemplo, sem nota fiscal, notificar a pessoa, então, e liberar a mercadoria e depois informar ao auditor, e o auditor, então, tomar as devidas providências, no sentido de chamar a empresa para explicar, apresentar defesa, exercer o contraditório, a defesa, etc, etc. À luz da Constituição, isso seria o certo.
A Receita Federal usa de forma oblíqua, transversa, essa atitude, toma essas atitudes através do seu fiscal, que exerce o papel do Ministério Público na denúncia, exerce o papel do juiz no julgamento e exerce a execução da pena num único instante, num único momento, num único instante, sem, contudo, dar ao acusado o direito de exercer o contraditório, a ampla defesa, a produção de provas, etc. e tal. Isso falando processualmente, né, pessoal? Nós estamos tratando aqui do aspecto processual dessa conduta e dessa aplicação dessas penas restritivas, né, consideradas, então, sanções políticas. Ocorre, diz aqui, ó, apesar de inconstitucionais, as sanções políticas são hoje largamente aplicadas, no mais das vezes, por puro comodismo das autoridades da administração tributária, que nelas encontram um meio fácil de fazer a cobrança do tributo. Tem sido frequente, assim, a impetração de mandados de segurança para garantir ao contribuinte a prática de certos atos, livrando-o das sanções políticas. Então, se constatado o abuso da autoridade nas sanções políticas, cabe, então, o mandado de segurança. Eu recebi aqui um aviso do professor, vamos ver aqui só um pouquinho. Hoje à noite. Hoje à noite nós temos uma palestra. Estou recebendo aqui os links do professor Pilau acerca dessa palestra, que ocorrerá entre... não sei se vocês já receberam esse link, aula magna hoje, né? Depois, se vocês quiserem, aqui no nosso grupo do WhatsApp, eu posso passar, não sei se vocês já receberam. Está no Instagram, tá bom. A Viviane já resolveu. Está no Instagram o link da palestra de hoje à noite, né? Nem sei quem é que será o palestrante. Então, olha só. Essas sanções políticas em matéria tributária são muito comuns, né? Outro exemplo, né, que nós poderíamos dar ao Alexandre Moreira da Rosa, juiz de Florianópolis, né? Professor e juiz de Florianópolis. Assista uma palestra muito legal, as palestras dele. Quando ele fala, às vezes, do teoria dos jogos, né? Resumidamente, o Alexandre Moraes da Rosa diz o seguinte: tenha calma, vocês advogados, tenham calma, paciência e calma e perspicácia na hora de falar com o juiz da causa. Não cheguem no juiz, por exemplo, sexta-feira, 15 para o meio-dia, na hora que ele está saindo para buscar, se for uma juíza mulher, na hora que está saindo para buscar a criança no colégio, sei lá, momentos para conversar com o juiz devem ser previamente estudados, né, para que a pessoa não se torne enfadonha, deselegante, e às vezes o juiz também se torna deselegante, enfadonho. Então ele trabalha isso nesse livro dele. Não sei se ele vai falar hoje sobre isso, mas eu já assisti uma palestra do professor Alexandre, que ele fala da teoria dos jogos, que o processo é um jogo. É um jogo, que alguém vai sair vencedor e alguém vai sair perdedor. Assim, lugar bom para falar com o juiz é no Telegram. Tem promotores aí conversando muito com o juiz, né, deixando brecha aí para serem pegos no futuro, né, com possibilidade de anulação de condenações em função desses contatos via WhatsApp, Telegram e etc. Tá, tem muito cuidado com isso. Bom, sobre sanção política, diz aqui, não há devido processo legal? Não. Constata-se que não. O acusador, que é o Estado, através do seu fiscal, acusa, julga e condena e aplica a sanção no mesmo instante. Então, não há um devido processo legal, como é o normal e o previsto na legislação. Segunda pergunta, terceira pergunta, aliás, a autoridade que aplica a sanção é competente para decidir sobre a existência legal do tributo?
Professor, mas ele está cobrando o tributo ou ele está só cobrando a nota fiscal que deveria estar acompanhando o transporte da mercadoria? É uma questão. Ele não está cobrando o tributo propriamente de forma oblíqua, sim. Mas naquele momento ele está acusando o empresário, né, a empresa, de estar transportando mercadoria sem nota fiscal, que é um crime. E ele apreende a mercadoria no sentido de forçar a empresa a emitir a nota fiscal naquele momento e fazer o recolhimento tributário, e libera a mercadoria. No fundo, a apreensão da mercadoria foi um meio transversal, oblíquo, de forçar aquele pagamento. E isso é útil para o Estado, isso é importante para o Estado. O Estado precisa cobrar o tributo e as pessoas precisam pagar os tributos, né? Então, essas sanções políticas, elas no fundo, são meios transversos, oblíquos, sei lá, difusos, né, de cobrança de tributo. E se o agente público, o servidor público, seja ele fiscal ou mesmo da polícia que acompanha o fiscal, né, for acusado de responsabilidade, ele responde por isso? Com certeza, né? Existe a possibilidade de identificação do agente causador do dano, caso isso se comprove, a empresa, por exemplo. Vamos supor uma apreensão de mercadoria de um produto perecível, com a finalidade de cobrar o tributo, e esse produto se estrague, né? Apodreça, né? Em função de ser perecível. Quem responde por esse abuso da autoridade, por essa sanção política desnecessária? Porque há outros meios de cobrar o tributo. Com certeza há outros meios de cobrar tributo, na forma administrativa e na forma judicial. É possível constatar que a mercadoria está sendo transportada sem nota fiscal e depois intimar a pessoa para que apresente a nota fiscal e faça o recolhimento do tributo. Professor, mas aí a mercadoria já foi entregue, sim, mas isso não impede que se faça a cobrança do tributo devido acerca daquela mercadoria. Então, há meios legais apropriados para fazer a cobrança. Por isso que se constata que estas ilegalidades dos atos postos aqui como sanção política são inconstitucionais, desprovidos de qualquer base legal e etc. e tal. E vejo que um juiz, para aplicar uma pena, né, ele percorre um devido processo, tem denúncia, tem produção de provas, tem o contraditório, tem a ampla defesa nas provas, tem as alegações finais. Vejam como é difícil para um juiz aplicar uma sanção. E nesse caso aqui, o agente administrativo, simples agente administrativo, seja ele fiscal ou auditor fiscal, numa barreira de fiscalização, toma atitudes como denúncia, julgamento e execução num mesmo momento, sem qualquer processo legal. Por isso que se combate muito, né, essas sanções políticas no porto, nos aeroportos, e muitos advogados ficam ricos impetrando, por exemplo, mandados de segurança contra autoridades arbitrárias, né, autoridades arbitrárias, que abusam do poder e só podem ser atingidos pelo mandado de segurança. O mandado de segurança é um meio próprio para evitar abuso da autoridade quando não couber o habeas data ou o habeas corpus, né? Aí cabe um mandado de segurança. É isso aí que nós temos na Constituição. Tá ok? Bom, aí nós temos a figura da extinção da punibilidade pelo pagamento no âmbito penal. No âmbito penal. No âmbito penal. Antes de entrarmos nesse assunto, vamos fazer a chamada. Peço, por gentileza, que todos abram o microfone para responder a chamada, para que a gente possa rapidamente realizar essa tarefa aí. Essa dolorosa tarefa de realizar a chamada no Diário Online, conferindo
quem dos meus alunos estão presentes agora aqui nessa hora. Vamos ver. Diário online, tributário, matutino, registro de presença. Hoje, dia 23. Hoje, dia 23. Então, vamos lá. Pessoal, abram o microfone, por favor, e respondam a chamada rapidamente. Aline Fonseca, bom dia, está aí? Aline Fonseca. Não? Amanda. Amanda. Não? Ana Luísa. Presente. Obrigado. Ana Paula. Presente. Obrigado. Ana Vitória. Andressa. Presente. Obrigado. Anthony. Beatriz Feller. Presente, professor. Obrigado. Beatriz Silva. Presente. Obrigado. Bruna Stephanie. Bruna Stephanie. Bruno Leonardo. Presente. Obrigado. Camila Abreu. Presente, professor. Carla Juliana. Carolina Armada. Professor Carla está presente. Carolina Armada. Obrigado. Carolina Armada. Clara Mateus. Cristiane Amorim. Dabliane. O professor, Presente. a Cristiane está presente. Cristiane Amorim. Está presente. Ela não está funcionando o microfone dela. A Cristiane está presente, professor, e a Bruna está presente. A Dabliane está presente. Dabliane. Diego André. Diego. Fabiano Massaneiro. Presente, professor. Ok. Felipe Machado. Presente, professor. Felipe Pérez. Presente. Obrigado. Gabriele Miller. Ah, não. É Gabriela Carraro, professor. Desculpa, eu só citei Gabriela. Gabriele Miller não está. Gabriela Carraro está. Ok. E Nayara. A Inayara está presente, professor, e ela está sem microfone. Ok. Isabela Wagner. Presente, ela está presente também, ela acabou de falar no chat. Julian Brocardo. Julian. Kaique Rodrigues. O Julian Castro está presente. Kaique Rodrigues. Karen Yamila. Karina Vieira. Presente. Obrigado. Laís da Silva. Presente. Ok. Presente, Luana. Laís da Silva. Ok. Luana da Silva. Luana da Silva. Luciane Cardoso. Presente, professor. Obrigado. Luísa Montebeller. Presente. Luísa Schmidt.
Lusa Schmidt. A Lusa está presente, professor. Ok. Luzia Maria. Presente. Maiara Kilp. A Maiara já deu presença antes, professor. Ok. Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Mariane Gomes. Presente. Obrigado. Matheus Paes. Presente. Maximiliano Macchi. Presente. Monize da Silva. Presente, professor. Paola Loblein. Paola. A Paola está presente, professor. Paula Sabrina. Presente. Rúbia. Sara de Castro. Presente. Sérgio Henrique. Presente. Obrigado. Tainá. Presente. Tayane Bonilha. A Tayane está sem microfone, professor. Ela está presente, ela acabou de falar ali no chat. Tayane Ok. Bonilha. Viviane Toniaso. Oi, presente, professor. Obrigado. Yuri Arri. Presente. Rúbia Maria de Nazaré. A Karen está presente, professor. Luana. Karen Yamila. Ela deu presença ali no chat. Kaique. Karen. Ok. Kaique. Gabriele Miller. Diego André. Clara Mateus. Eu, professor. Carolina Armada. Ok. Carolina Armada. Anthony Padilha. Ana Vitória. Presente, professor. Anthony. Anthony está presente, isso. Ana Vitória. Amanda e Aline. Presente, professor. Aline está aí? Sim, presente. Ok. Professora, a Amanda também está presente, ela mandou ali no chat. Amanda, manter. O que tem da Silva aqui não é fácil nessa nossa turma aqui. Vocês já leram o livro do Origem dos Nomes? Não. O nome da Silva vem da selva. Da selva. Aquele que mora na selva. Tinha muita gente que morava no meio do mato, na selva. Aquele ali que mora na selva, Silva, aí virou Silva. Cultura inútil, mas importante para quem é da Silva. Tá ok, fechei aqui. A Clara não sabia, ó. Tem aqui, ó, a Amanda da Silva, tem... Nossa, tem um monte de gente da Silva aqui. Então, se vocês gostarem, Amanda, se vocês gostarem da selva, é porque vocês são da Silva. Ok? Pensei que era o carimbo do pobre. Não, não é não. Luzia Maria da Silva, Luzia Maria da Selva, Correio. Não tem nada a ver com pobre, porque as pessoas eram registradas, né? Eram registradas e o cara, às vezes, não tinha o nome completo. Aquela lá, a Luzia ali, a Luzia Maria, mora na selva ali, mora no mato ali na Silva. Então, bota da Silva. Luana Novalski. Será que tem presença para Luana aqui? Vamos ver.
Novalski. Luana Novalski. Ok. Já corrigi aqui, Luana, ok? Pessoal, são 9 horas. Eu vou pedir para vocês uns 5, 10 minutos para vocês tomarem um café e eu vou fazer um chimarrão e aí a gente retorna em 10 minutos, ok? O que vocês acham? Certo? Deixamos em módulo gravação aqui. Perfeito? Então vocês tomem um café, um chá aí, comam uma bolachinha enquanto eu faço um chimarrão. Tá ok? Já voltamos. São 9 horas e 9h10 nós retornamos. Tá ok? 9h10.
Saúde a todos. Um bom chimarrão. Também vou fazer um chima, diz a Viviane Toniasso, beleza? Bom, nós combinamos o retorno às 9h10. Julian Castro já anda tomando um chimarrão desde as 7h, já deve estar verde. Dabliane, Cristiane, Sara, Mariane, Clara, Laís, Luciane, Luana, feliz semana. E assistam a palestra hoje à noite, já que estamos aqui aguardando um pouco até as 9h10. Importante, essas aulas magnas, às vezes o pessoal pensa, pô, mas qual é a importância disso, professor? Na academia, na universidade, pessoal, nem sempre só o conteúdo teórico é importante, né? Isso eu dizia até para os meus filhos, não sei se você sabe, os meus 2 filhos foram meus alunos aqui na Univale. Comecei a ministrar aulas em 2004 na Univale e estou até agora aqui. E nesse período, meus filhos que tinham 14, 15 anos nessa época, depois se tornaram meus alunos. Os 2 se formaram em Direito, trabalham na área. E eu sempre dizia que nem sempre só a aula é importante, às vezes o convívio, a troca de ideias, as palestras, as aulas magnas trazem algumas informações importantes para a vida. Eu não sei se esse ensino que nós temos hoje ele está adequado à nova realidade, né? Eu diria até que com as aulas à distância será possível, por exemplo, um aluno fazer um curso em 1 ano, curso de Direito, desde que ele se concentre a assistir às aulas gravadas. E o curso de Direito é eminentemente teórico, e claro que tem uma prática, mas mais para o final. Mas se o aluno se dedicar a fazer uma maratona, por exemplo, de aulas gravadas, né? E hoje estão quase todas as aulas disponíveis no ambiente virtual, ele consegue em 1 ano, 2 anos se formar em Direito e depois realizar as provas, fazer as práticas à mesma distância, com tutoria de professores e tal. E eu entendo que a realidade vai ser essa no futuro, né? Que os cursos serão mais curtos, mais rápidos, não que sejam mais curtos, mas mais rápidos, né? O tempo, quem vai fazer é o aluno, ele vai definir o seu tempo. Então, ele tem 18 anos, ele quer, com 20 anos, ser advogado, para começar a trabalhar. E será possível? Não precisa esperar 5 anos. Serão colocadas à disposição dos alunos as aulas e a universidade que quiser se manter viva, vai ter que, como diz o Fabiano aqui, vai ter que aceitar que a pessoa faça, por exemplo, claro que o aluno tem que se organizar, eu vou fazer o tributário 1, depois o tributário 2, mas eu posso fazer de manhã, pegar 15 dias e assistir todas as aulas de tributário à distância, ou de manhã, de tarde, à noite, assistir 3 aulas no mesmo dia, num outro dia assistir mais 3 aulas, no outro dia assistir mais 3 aulas, e em questão de uma semana eu fiz o direito tributário 1 e vou para o tributário 2. O sistema, como diz o Fabiano, vai ter que aceitar isso, vai ter que modernizar isso, né? E o aluno vai correr para o mercado, existem alguns autores, né, de livros, alguns autores que pregam hoje, né, o decrescimento dos países, né? Não o não desenvolvimento, o decrescimento no que está posto hoje, né? Dessa necessidade desenfreada de compra de produtos, de consumo e tal. Decrescer nisso para desenvolver como pessoa, né? As aulas e avaliações ficam liberadas, vão terminar em 4 anos. O Fabiano, o meu filho fez em 3 anos e meio o curso. E antes de formado já tinha
passado, né, já tinha sido aprovado e classificado em 5 concursos públicos e fez o curso de 3 anos e meio. E concentrou a vida, e era solteiro, concentrou a vida nisso, né? Então conseguiu, em 3 anos e meio, frequentar as aulas em Itajaí, Balneário, e foi ajustando os seus horários, de manhã, de tarde, de noite, estágios e horas, e não sei o que, toda essa confusão. E aí, com 3 anos e meio, ele já tinha feito 3, 4, 5 concursos, tinha passado. Foi uma das boas coisas que ele fez. Hoje ele é o oficial de justiça, já está estudando para outros concursos, mas já ganha dinheiro dele. Eu já sou patrimônio histórico da Univale, Paula Zambiasi. Já para fechar 4 anos. A Paula tem quanto tempo já da universidade? De tanto tempo que estou na faculdade, a Paula. Paula Zambiasi. Tem que sair fora, tem que chegar um momento que a gente tem que sair fora. Então vamos lá. Pessoal, estamos com 9 horas e 13 minutos, fizemos esse intervalo necessário para a gente bater um papo fora do conteúdo e vamos retornar aqui então ao nosso arquivo que está disponível para vocês todos lá no material didático, sempre repito isso. Quando falávamos então do princípio do utilitarismo em matéria tributária, que significa o que na prática? E se aplica ao quê? Onde é que nós paramos aqui no slide? Sanção administrativa, sanção penal, sanção política. Aqui. Paramos aqui. A figura da extinção da punibilidade pelo pagamento é objeto de várias discussões. Não sei se vocês já estão ouvindo bem, estão ouvindo bem a imagem aqui ao lado, está tudo certo? Tudo certinho? Sim, está ok. Então, olha só. O que é a extinção da punibilidade? A pessoa comete um crime, sofre um processo, uma ação penal, e será ou não condenado por esse crime. Terá que pagar por isso. A sanção é a reclusão ou detenção, conforme as leis penais em vigor, a Lei 8.137 e o Código Penal. Mas existe na legislação brasileira, em diversos documentos legais, quando não na lei dos crimes, muito menos no Código Penal, preste atenção, não na lei dos crimes, a 837 de 90, e nem no Código Penal, nós temos algumas outras leis que tratam, às vezes, do imposto de renda, que tratam de refinanciamento de dívida tributária. Ou seja, o legislador aproveitou algumas leis que falam dos tributos em si, e não de crimes tributários, para colocar possibilidades de que a punibilidade por crime tributário seja extinta pelo pagamento. Era de interesse dos parlamentares isso, era de interesse dos senadores e dos congressistas, né, dos deputados, senadores ou deputados, que são os congressistas, facilitar a vida do criminoso tributário. Você já deve imaginar por quê. Normalmente eles se veem como criminosos tributários na vida privada deles. Então, o Hugo de Brito Machado, ele traz essa questão da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, ou seja, pago o tributo estaria extinto a punição, como uma questão ligada a um princípio que ele mesmo trouxe para o mundo jurídico, que é o princípio do utilitarismo acerca das questões tributárias. Qual é a análise que o Hugo de Brito faz? Ele diz o seguinte, olha, o Estado só criminalizou as questões tributárias para forçar o pagamento. Se a pessoa é acusada de um crime tributário e paga o tributo devido, estaria o Estado satisfeito. Ou seja, seria útil para o Estado esta ação.
estaria resolvido o problema do Estado, certo? Então, o Hugo de Brito Machado, ele coloca que a questão da extinção da punibilidade pelo pagamento é uma questão de utilidade pública, que é útil para o Estado que a pessoa pague. Então, se a ação penal é para forçar o pagamento, é uma forma oblíqua de forçar o pagamento, porque tem uma forma de cobrar o tributo, que é a ação de execução fiscal. Se existe uma ação de execução fiscal e a pessoa, às vezes, descumpre com a decisão de pagar, ela é trazida para o âmbito penal. No âmbito penal, o âmbito penal, dado as questões tributárias, só serve para forçar o pagamento. Ou seja, se a pessoa realiza o pagamento, esta criminalização não se justifica mais. Portanto, foi útil para o Estado criminalizar a ação para forçar o pagamento, mas feito o pagamento, está útil para o Estado essa ação do pagamento, portanto, o Estado perde o interesse de punir o indivíduo, o cidadão contribuinte. Então, vejam que ele coloca essa questão da extinção da punibilidade, que tem previsão legal atualmente, nós vamos ver isso agora, é uma questão ligada ao princípio do utilitarismo. O que é útil para o Estado? Eu faria a seguinte comparação, é como se a pessoa cometesse um homicídio e pudesse ressuscitar o morto. Ou seja, aqui a pessoa não comete homicídio, a pessoa omite informação para não pagar um tributo. O Estado detecta isso, a pessoa consegue ressuscitar esse tributo pagando o tributo. É como se tu cometesse um homicídio e conseguisse ressuscitar a pessoa que tu matou. Não há mais homicídio se tu ressuscitou a pessoa. Aqui, no caso, nós estamos falando de não pagamento de tributo em função de uma ação criminal. Se essa ação criminal levou ao não pagamento de tributo e a pessoa se arrepende disso e paga, foi útil isso tudo para o Estado então perde o interesse da punibilidade. Então, se a pessoa, vejam como diz eu vou mostrar a lei para vocês daqui a pouco. A lei diz assim, que se a pessoa adere a um parcelamento de um tributo devido, ela já tem a suspensão da punibilidade. O processo já para, o processo criminal já para. É lógico que se o processo criminal para quando tu parcela um tributo devido, é lógico que quando tu termina de pagar o parcelamento, haverá a extinção total da punibilidade. Alguns autores dizem que isso traz incentivo aos maus pagadores, que isso traria questão moral, até não é nenhuma questão ética, é uma questão mais moral. Moralmente, isso não seria o ideal ou adequado, o legislador fazer isso. Incentivar a pessoa a cometer o crime e depois se arrepender, um arrependimento eficaz, se arrepende, paga, extingue a punibilidade. Omite informação, não paga o tributo, é condenado, paga o tributo, extingue a punibilidade. Então, essa sequência seria imoral. Essa lógica, essas atitudes em sequência seriam imorais, segundo alguns autores. O Hugo de Brito Machado é mais dogmático, mais objetivo. Ele diz assim, não. A criminalização das questões tributárias só serve para forçar o pagamento. Feito o pagamento, não tem por que o Estado perseguir o criminoso e tentar restringir a sua liberdade. Até porque para o Estado manter uma pessoa presa depois de ter resolvido o problema tributário, que é o pagamento, é prejuízo para o Estado. E outra, tira o empresário da empresa. Se ele estiver preso, ele não está produzindo novos fatos geradores tributários. E esse é problema futuro, porque o Estado deixará de recolher no futuro outros tributos. Então, o Hugo de Brito Machado, ao abordar as leis que tratam da extinção da punibilidade, ele deixa para trás essa questão ética, moral, e se fixa apenas na questão do utilitarismo. O que é útil para o Estado? É cobrar o tributo. Então, nós temos aqui um processo evolutivo, pessoal. Nós temos aqui um processo evolutivo da legislação brasileira. Olha só, eu tenho um quadro aqui, se vocês estão vendo, que diz assim, antes aceitava-se a extinção da punibilidade desde que o pagamento ocorresse antes da denúncia. Agora, pela lei de 2003, presta atenção, a lei 10.684, que nós temos
temos que extinguir, o Estado extingue a pretensão punitiva, tanto em relação aos crimes contra a ordem tributária, como as relações de crime dito de apropriação indébita, que é um crime de ordem tributária, ou de sonegação de contribuição. Então, em matéria previdenciária, antes do início da ação fiscal, era possível extinguir a punibilidade pelo pagamento. Agora, paga o tributo em qualquer fase, em qualquer etapa da relação jurídica, estaria extinto a punibilidade. É o que nos coloca hoje esta lei aqui que ainda está em vigor, a Lei 10.684. Então, vejam que antes, até 2003, a extinção da punibilidade só era aceita como possível se o pagamento do tributo devido em função do crime praticado ocorresse antes da denúncia do Ministério Público, certo? Em matéria previdenciária, o tratamento era diferente, era antes do início da ação fiscal. Antes do início da ação fiscal, que é uma ação administrativa. E agora, em 2013, nós tivemos essa mudança numa lei do imposto de renda, que estabeleceu um parcelamento do imposto de renda, essa lei de 2003, e que trouxe uma nova figura, ou seja, uma nova situação. Em qualquer momento feito o pagamento do tributo devido e que deu motivo ao crime, estará extinta a punibilidade. Bom, aí nós tivemos uma série de outras mudanças. Por exemplo, a empresa opta por um refis, né? Ela parcela um tributo devido, independente do tributo e da fase que se encontra, ainda que a decisão transitada em julgado, segundo a lei de 2013, incide, deixa eu apagar aqui, incide a suspensão do processo de punição ou a execução da sentença. Isso da suspensão da punibilidade pela adesão ao parcelamento do tributo devido é uma previsão legal posto no artigo 9º dessa lei de 2013. Ou seja, em 2003 surge uma lei de refis. Você sabe o que é refis? É uma lei que possibilita financiar as dívidas tributárias, né, parcelar as dívidas tributárias. E essa lei, no seu artigo 9º, diz, olha, caso o empresário venha a parcelar as dívidas dele, e vejo que essa lei só tratava de pessoa jurídica. Muito embora a pessoa jurídica não possa sofrer ação penal, o seu diretor pode. Então, a lei previu parcelamento de dívidas de pessoas jurídicas, que pelo princípio da isonomia se aplica também à pessoa física, logicamente. Mas a lei só falava em pessoa jurídica, vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou colocar na tela aqui esse artigo 9º. Nesse artigo 9º dizia que se a empresa aderir ao parcelamento, mesmo que houvesse já a denúncia pelo Ministério Público do crime tributário cometido, suspender-se-ia o processo até o final do pagamento. Feito o pagamento das parcelas vincendas, ou seja, concluído o parcelamento, a lei previa, então, a lei prevê a extinção total da punibilidade, ou seja, o pagamento é útil. Olha o que diz aqui o artigo 9º. É suspensa aqui, ó, vou sublinhar aqui, ó, tá em vermelho, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes, ó, aos crimes materiais e formais, né, do artigo 1º e 2º, além dos crimes do 168, que é o apropriação indébita, do 337-A, que é o da sonegação previdenciária, durante o período em que a pessoa jurídica, vejam que essa lei, ela cingiu as pessoas físicas, retirou as pessoas físicas da possibilidade, mas os advogados entravam pedindo tratamento e conseguiam trazer para esse mesmo tratamento a pessoa física, relacionado com o agente dos aludidos crimes, estiver incluído no regime de parcelamento. Ou seja, aderiu ao refis, ao parcelamento dos tributos federais, isso aqui é uma lei que tratava de tributos federais, é possível, então, que mesmo tendo sido cometido o crime, e mesmo tendo sido denunciado o crime já, e aqui não fala que poderia já ter transitado em julgado a condenação pelo crime, bastaria a empresa, através do seu diretor, protocolar um refinanciamento dessa dívida para extinguir, para suspender a pretensão punitiva do Estado.
E aí o parágrafo 2º diz assim, ó, extingue-se, ou seja, definitivamente extingue-se a punibilidade dos crimes referidos nesse artigo quando as pessoas jurídicas relacionadas com o agente que efetuaram o pagamento integral. Ou seja, aqui está a extinção da punibilidade pelo pagamento. Aqui. Efetuou o pagamento integral, extingue-se a punibilidade. Está claro isso? Isso é a mais alta demonstração do princípio do utilitarismo, ou seja, o que o Estado queria ao criminalizar as questões tributárias, cobrar o tributo. Estando pago o tributo devido em função do crime cometido, o crime não é não pagar o tributo, mas a consequência do crime é não pagar o tributo. Então, como consequência objetiva do crime material é não pagar o tributo, estando parcelado, suspende a punibilidade. Estando pago integralmente, efetuado o pagamento integral do tributo, extingue-se a punibilidade. Mas esta lei de 2003 sofreu uma série de contratempos, né, de embaraços. Alguns ministros do STF entendiam que isso é um absurdo. O próprio Joaquim Barbosa, que já se aposentou, ele dizia, mas isso é imoral, isso é incentivar o criminoso tributário, e isso privilegia o criminoso tributário rico, porque o criminoso tributário pobre, não tendo possibilidade de pagamento, estaria condenado ao crime de reclusão, e o criminoso tributário rico estaria solto. Esses eram os argumentos, então, do Supremo em relação a isso. Aí veio uma lei em 2011, nessa esteira, nessa balada, e disse o seguinte, ó, no seu artigo 6º, desta lei 12.382 de 2011, olha só, uma outra lei esparsa vem e diz assim, o artigo 83 da lei 9.430, veja, nem se refere àquela lei anterior que nós falamos lá de 2013, refere-se a uma lei de 96, passa a vigorar acrescido do parágrafo 1º e 5º, renumerando-se o parágrafo único para 6º. Aí diz aqui, artigo 83 desta lei, que alterou uma lei de 96. Vejam, esqueceram a lei de 2003. Na hipótese, então, em 2011, eles passam por cima de uma lei de 2013 e atingem, com essa modificação, uma lei de 96. Uma lei de 96 é atingida por uma lei de 2011. E diz assim, na hipótese de concessão de parcelamento de crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. Então, aqui tem uma nova lógica. A Receita Federal não envia a representação do crime relativo a uma determinada pessoa se ela aderir ao parcelamento. Ou seja, aderido ao parcelamento já é suficiente para que a representação nem chegue ao Ministério Público. Então, o Ministério Público nem fica sabendo que o crime foi cometido, porque a representação não é encaminhada em função de que a Receita já resolveu o seu problema de arrecadação. Aqui vem, novamente, o princípio do utilitarismo, que eu vou perguntar na prova o que é o princípio do utilitarismo, certo? É esse princípio que alberga essa situação da extinção da punibilidade pelo pagamento. Essa é a resposta. O princípio do utilitarismo é um princípio criado pelo Hugo de Brito Machado que alberga, né, que demonstra que, sendo pago o tributo devido, mesmo fruto de crime, mesmo tendo sido cometido o crime, foi útil para o Estado, e isso é o que garante, então, a extinção da punibilidade. Aí vem o parágrafo 2º, que diz o seguinte, pessoal, presta atenção. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, isso aqui repete aquele parágrafo da lei de 2003, dos referentes aos crimes previstos no caput durante o período em que a pessoa física ou pessoa jurídica, veja, em 2011, a pessoa física foi trazida para dentro da lei. A lei de 2003 só falava em pessoa jurídica, agora, em 2011, inclui-se a pessoa física. Pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes tributários, estiver incluído no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia. Vejam, o que diz essa lei de 2011 agora? Que se a pessoa adere ao parcelamento, a Receita Federal não representa ao Ministério Público esse crime, não leva ao conhecimento do Ministério Público esse crime. Agora, se chegou até o Ministério Público a informação acerca do crime, aí não há como se aplicar mais
o princípio do utilitarismo, que seria a suspensão da pretensão punitiva. Então, essa lei dá um passo atrás. A lei de 2013 não condicionava isso. A qualquer tempo, estando pago o tributo, estava extinta a punibilidade. A qualquer tempo, parcelando um tributo devido, estaria suspensa a punibilidade. Agora, em 2011, nós tivemos um recuo, certo? Sempre que a pessoa, então, adere a um parcelamento, suspende a punibilidade, desde que não tenha sido recebida a denúncia formal, denúncia criminal formal pelo Ministério Público. Então, isso é um recuo, é voltar um passo atrás. Claro que durante o período do parcelamento a prescrição criminal não vai correr, senão a pessoa faria um parcelamento, suspenderia a pretensão punitiva, depois de prescrito o crime, ela deixaria de pagar. Então, aí a lei foi inteligente no sentido de não prescrever o crime durante o parcelamento, que suspendeu a pretensão punitiva. Só que aí, para suspender a pretensão punitiva, tem que ser antes do recebimento da denúncia pelo Ministério Público. Só que o parágrafo 4º vem na sequência e diz o seguinte, e não coloca nenhum condicionante. Presta atenção, extingue-se, né, definitivamente a punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa física ou pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto da concessão do parcelamento. Então, se eu parcelo depois do recebimento da denúncia, não suspende. Mas se eu pago tudo depois do parcelamento, independe se houve ou não o recebimento da denúncia, estará extinta a punibilidade. Ou seja, o legislador fez uma coisa e colocou uma coisa no parágrafo 2º, aqui, e colocou um condicionante aqui, ó, colocou um condicionante, deixa eu apagar aqui de novo, colocou um condicionante aqui, ó, no parágrafo 2º, mas não colocou o mesmo condicionante aqui, não colocou o mesmo condicionante para extinguir totalmente a punibilidade. Ou seja, continua valendo a extinção da punibilidade pelo pagamento, independente dele ter sido suspenso ou não, ou parcelado ou não, desde que o criminoso tenha pago o tributo em definitivo, totalmente, integralmente, estará extinta a punibilidade, segundo essa lei de 2011 também. Tanto na de 2003 quanto essa lei de 2011 garantem isso. A disposição contida no caput, que é parágrafo 6º, as disposições contidas no caput do artigo 34 da lei de 95, ele se refere a uma outra lei, aplica-se ao processo administrativo e aos inquéritos em processo em curso, desde que... Bom, aí também atinge essa extinção aos processos administrativos também, né, pelo pagamento. Então, pagou também está extinto. Bom, se o pagamento é feito, a extinção da punibilidade acontece. Aqui, no âmbito administrativo, em relação aos processos administrativos, já tem uma previsão no CTN acerca disso. Ó. Se o pagamento é feito com denúncia espontânea, e eu vou perguntar na prova, o que é denúncia espontânea? É aquela denúncia que o próprio devedor faz do seu débito. Isso é denúncia espontânea. Denúncia espontânea não é aquela denúncia feita pelo vizinho, pelo concorrente, pelo Ministério Público, não. A denúncia espontânea é quando alguém deve um tributo, se apresenta para pagar esse tributo e faz o pagamento. Então, o que prevê o CTN no artigo 178? Que, feita a denúncia espontânea, as infrações decorrentes, as infrações, inclusive administrativas decorrentes daquele tributo, ficam extintas também. Então, vejam que há a possibilidade de extinção da punibilidade de crime e há a possibilidade de extinção da punibilidade de infrações administrativas, de ilícitos administrativos, ou seja, multas patrimoniais, etc. e tal. Então, fiquem atentos, né? Quando um cliente procura vocês e diz, olha, eu estou devendo um tributo que eu não emiti nota fiscal, mas eu estou afim, o que o senhor acha, doutor? Eu devo fazer essa nota fiscal agora e pagar? Isso vai me ajudar? Vai. Se tu tiver um arrependimento eficaz acerca de um ilícito administrativo que seja, né, que é de menor gravidade que um crime,
e tu te apresentares para a Receita Federal Estadual, tu consegue eliminar uma série de sanções administrativas, como multa, juro, correção monetária, às vezes até isso é previsto. Então, depende de cada Código Tributário Estadual municipal, mas no Código Tributário Nacional já tem essa previsão, de que se a pessoa espontaneamente demonstra boa vontade para prestar informações acerca de um tributo e recolhe o tributo devido antes da ação fiscal, antes do fiscal ir até a empresa, ir até a pessoa ou notificar a pessoa para prestar informação, é considerada essa denúncia espontânea como sendo salutar para a arrecadação. É útil para a arrecadação. Então, é possível também evitar uma sanção administrativa pela denúncia espontânea. Esses tempos, pessoal, eu tive uma aluna minha que estava na aula, uma aula presencial, isso faz mais de anos, e ela disse, professor, eu sou da contabilidade de uma empresa ali e esqueci uma nota fiscal na gaveta e eu estava com medo de falar para o meu chefe lá, porque eu sei que ele teria que pagar essa nota com multa, o imposto relativo a essa nota com multa, juro, correção monetária e tal. E agora o senhor está me dizendo que se eu levar essa nota ao conhecimento da Receita, eu escapo dessas multas, juros, dessas sanções administrativas. É verdade isso? É verdade. É verdade. Se tu espontaneamente apresenta as informações que tu esqueceu ou deixou de prestar informação propositalmente, tu consegue uma diminuição das multas e juros. Depende do que está previsto, logicamente, na legislação de cada ente da federação. Mas eu sei que para fins de tributos federais é bastante importante essa denúncia espontânea. Ok? O que estão me mandando aqui? Alguém pediu aqui o link, já conseguiu. Então, olha só. Por fim, nós temos também, pessoal, a figura da exclusão da punibilidade, que é diferente da extinção da punibilidade. Essa tese aqui não cola muito, mas eu preciso passar para vocês porque às vezes cai isso aqui em concurso público e é utilizado por alguns advogados, embora não muito, que é a previsão do artigo 212 TN. O que diz o artigo 212? Um dos últimos artigos do Código Tributário Nacional, que é dever do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, por decreto, até 31 de janeiro de cada ano, consolidar as leis. Eu sei que o município de São Paulo faz isso, cumpre com isso. Eles fazem um decreto todo mês de janeiro, consolidando as leis tributárias referentes aos tributos municipais em São Paulo. Por que eu sei isso? Porque eu estou coordenando uma pós-graduação para os auditores e os fiscais da Receita do município de São Paulo. E eles me falaram isso, me passaram essa informação. Então, esse artigo 212 do CTN tem no Código Tributário do município de São Paulo e eles cumprem com isso. Mas alguns municípios e alguns estados não realizam essa consolidação da legislação tributária. Então, alguns advogados dizem assim, poxa, vocês não cumprem com a obrigação de vocês, que é consolidar as leis tributárias para melhor entendimento delas. E exigem o cumprimento dessas mesmas leis e aplicam sanções em decorrência do não cumprimento. Então, a tese da exclusão da punibilidade é uma tese não muito aceita pelo judiciário, às vezes até aceita no âmbito administrativo, mas não muito aceita no âmbito judiciário, porque o advogado argue que o Estado, não cumprindo com as suas obrigações, não pode exigir o cumprimento dessas mesmas obrigações por parte do contribuinte. O fato de não consolidar as leis possibilitaria isso? É uma tese, mas eu não posso deixar de passar para vocês essa argumentação também como hipótese de exclusão, não de extinção da punibilidade, mas pelo pagamento, mas sim exclusão da punibilidade pelo descumprimento de uma regra por parte do Estado também. Então, a extinção da punibilidade pelo pagamento é uma coisa possível, prevista legalmente, e defendida pelos advogados que pode ser feita a qualquer tempo, mesmo depois da denúncia, mesmo depois de condenado, estando a pessoa, inclusive, presa no regime
no regime fechado, por exemplo, o crime tributário, se ela vier a pagar o tributo devido, foi útil, aplica-se o princípio do utilitarismo e se liberta essa pessoa. A pessoa paga, entra com habeas corpus e consegue a sua liberação em função desta previsão da extinção da punibilidade. Aqui nós estamos falando de outra coisa, é a exclusão da punibilidade pelo descumprimento da ordem legal por parte do Estado. O Estado descumpriu, logo o cidadão também não tem obrigação de cumprir. É uma tese posta pelo Hugo de Brito, baseado no artigo 212 aqui do CTN, certo? Ok? Bom, poderia o contribuinte, então, arguir a exclusão da punibilidade pelo inadimplemento, visto que o poder público também não cumpriu com o seu dever? Poderia, mas na prática isso não tem muito resultado. Aqui, por fim, no nosso último slide, da unidade 1, nós temos 2 artigos da Lei 8.137, o artigo 1º e o 2º. O artigo 1º, crimes de ordem material, e aqui crimes de ordem, o artigo 2º, crimes de ordem formal. Estão enxergando meus garranchos aqui, que eu estou colocando? Então, o que diz aqui? Não há crime se não houver supressão ou redução do tributo, certo? Os crimes do artigo 1º tem que haver comprovação de redução ou supressão. O elemento essencial do crime do artigo 1º, né, o elemento essencial do tipo, é a existência de uma dívida tributária, ou seja, o cara pagou a menos, tem que haver comprovação, como elemento essencial do tipo penal do artigo 1º, a comprovação de que ele não recolheu o tributo devido, em função do ato criminoso. Ele não é condenado por não ter pago o tributo, sim por ter praticado um ato que levou ao não pagamento do tributo. Isso eu já disse várias vezes. Agora, se essa pessoa goza, por exemplo, de uma isenção ou goza de uma imunidade tributária prevista na Constituição ou de uma isenção prevista numa lei ordinária, né, as isenções são postas por leis ordinárias e as imunidades são estabelecidas já pela Constituição. Essa é a diferença da imunidade para a isenção. Na imunidade, o tributo nem é constituído. Na isenção, o tributo é constituído, mas a pessoa goza de uma condição especial e não realiza o pagamento daquele tributo devido. Se a pessoa goza tanto da imunidade quanto da isenção, ou mesmo das duas, às vezes pode acontecer, como seria possível ela ser condenada à luz do artigo 1º? Não seria possível. Então, vocês têm que estar muito atentos, né? Quando a pessoa procura vocês, o cliente, e traz a denúncia feita pelo Ministério Público, e na denúncia aparece que o crime está capitulado, né? Como sendo do artigo 1º. Aí tu pergunta assim, mas vocês são devedores de algum tributo? Vocês são imunes, são isentos desse tributo? Ah, nós temos imunidade, nós somos um templo de qualquer culto. E o padre lá, o pastor, ou sei lá, o padre, deixou de emitir uma nota fiscal de um serviço de casamento lá que ele fez lá, e não emitiu nota fiscal. Aí ele foi denunciado pelo crime. Só que, vejam, não há como ter presente o elemento essencial do tipo do artigo 1º, que é a ausência do recolhimento do tributo em função do crime de não emitir nota fiscal. Por quê? Porque mesmo que ele emitisse nota fiscal, não haveria tributo devido em função da imunidade que goza os templos de qualquer culto, por exemplo. Então, esse crime não apresenta, embora o tipo esteja descrito, não apresenta o elemento essencial desse tipo, que é a existência da supressão ou redução do tributo como consequência. Consequência material, por isso que é um crime de ordem material. O crime de natureza formal, que apenas expõe uma vontade criminosa, dependendo do resultado, e, portanto, independe de estar ao abrigo da imunidade ou da isenção, ele será caracterizado. Então, às vezes, só para concluir, tu recebe um cliente que tem imunidade, mas que cometeu o crime. Ele não será, portanto, capitulado, classificado como criminoso pelo artigo 1º, mas será capitulado como criminoso pelo artigo 2º. Então, tu consegue migrar, às vezes, o crime ou a denúncia, deslocar a denúncia do artigo 1º para o artigo 2º, e aí a pena é mais branda. Então, tem que ter um cuidado quando fizer a defesa do cliente em área criminal penal, área criminal tributária, aliás, se ele goza de alguns dos benefícios da isenção da imunidade,
ou se ele já parcelou o tributo devido, aí vocês têm que arguir a suspensão da punibilidade. Ou se ele já pagou o tributo devido, aí tem que exigir a extinção da punibilidade pelo pagamento. Tudo isso são meios de defesa, ou são argumentos de defesa em matéria criminal que nós precisamos trabalhar quando recebemos um cliente com esses problemas dos crimes tributários. Ok? Encerro aqui esta nossa quarta aula de Direito Tributário. Então, a quarta aula de Direito Tributário, matutino, encerrou nesse slide número 50. Então, o que nós vamos fazer na aula que vem? Vamos combinar aqui. Primeira coisa, eu vou trazer um texto que trata um pouco desse assunto crime tributário também, um texto de uma promotora aqui de Santa Catarina para a gente ler. Eu até vou disponibilizar esse texto para vocês lerem antes. Eu vou disponibilizar no material didático esse texto da Márcia Arendt sobre direitos humanos e tributação, ou tributação e direitos humanos. Eu não lembro bem como é que era o título, mas eu vou colocar para vocês aqui no material didático. Aí eu peço que vocês façam uma leitura e a gente vai comentar um pouco sobre esse texto muito importante, muito interessante da Márcia. E também, na aula que vem, terça-feira que vem de manhã, eu vou colocar aqui na tela algumas questões de concurso, algumas questões de provas antigas para a gente discutir com vocês antes da prova do dia da próxima semana, né, do sexto encontro. Então, na semana que vem, deixa eu fechar um pouco aqui, na semana que vem nós temos seria o dia 30, e no dia 6 de abril a nossa prova. Então, no dia 30, pessoal, no dia 30 nós faremos esse exercício direcionado, dirigido, e também faremos uma leitura desse texto, e depois nós faremos alguns exercícios para preparar vocês para a prova do dia 6 de abril. O Julian Castro coloca aqui uma palavra sobre o artigo 27D da Lei 6.385/77. Eu tenho aí essa Lei 6.385. Vamos colocar aqui na tela. Lei 6.835, é isso? Deixa eu ver se é isso. 6.385. Lei 6.385/76. O que diz aqui? O que o Juliano pergunta aqui? Vamos ver, artigo 27D. Vamos ver o que diz o 27D aqui. Não lembro dessa lei. Deixa eu só colocar para a turma visualizar aqui, Juliano, só um pouquinho. As multas combinadas para os crimes previstos no artigo 27C e 27D deverão ser aplicadas em razão do dano provocado ou da vantagem ilícita oferida. Parágrafo único. Nos casos de reincidência, a multa pode ser até o triplo dos valores. Esta lei, deixa eu ver aqui, dispõe sobre o mercado de valores imobiliários e cria comissão de valores imobiliários. Os crimes contra o mercado de capitais, né? 27. Realizar operações simuladas, evitar manobras fraudulentas, utilizar relevantes. Isso aqui, mercado de capitais, né? Isso aqui, exercer ainda que é título gratuito no mercado de valores imobiliários, carteira, né? Isso aqui é crimes profissionais, funcionais, né?
Ou seja, a pessoa age no mercado de capitais sem ter autorização específica, né, o exercício regular da profissão, etc. E tal. Não se refere a questões tributárias. Não se encaixaria como questão tributária, não tem nada a ver com crimes tributários, Júlio. O exercício é como se tu estivesse advogando sem carteira da OAB. Tu sofrerás sanções pelo exercício ilegal da profissão, tem previsão na Constituição sobre isso, e tem previsão no Estatuto dos Advogados também. No caso aqui, criou-se uma lei específica sobre crimes acerca da atuação no mercado de capitais, ou seja, forçando, né, pelas sanções, forçando a pessoa a ter qualificação profissional para o exercício. Então, o exercício regular da profissão pode condená-lo a no caso aqui, multas, né, são multas combinadas, as multas combinadas para os crimes do artigo 27C, realizar operação, pena de reclusão de 1 a 8 anos, mas não é crime tributário. É o exercício, crimes por exercício irregular da profissão. Ok? Pessoal, são 9 horas e 53 minutos. Estamos, então, concluindo essa nossa quarta aula, combinando para o dia 30, a próxima aula, exatamente algumas questões, vamos trabalhar algumas questões que irão cair na prova, na nossa primeira avaliação da M1, e também eu vou disponibilizar um texto aqui da Márcia Arendt, que é uma promotora, sobre direitos humanos e tributação, para vocês terem uma ideia um pouco diferente do que é a tributação para fins coletivos, e a ligação dos direitos humanos com os tributos, a possibilidade de expandir os direitos humanos através da tributação, da arrecadação tributária, etc. É uma visão diferente que eu gostaria que vocês tivessem o cuidado de ler também esse texto. Colocarei agora em seguida no material didático e peço que vocês leiam para que a gente possa comentar na aula que vem esse texto, ok? Uma boa terça-feira a todos, obrigado. Hoje à noite, não esqueçam da aula magna. Eu terei que colocar, a turma da terça-noite eu vou ter que falar do conteúdo, quem sabe, depois da palestra ou na aula seguinte, então eu vou ter que recuperar para a turma da noite esse mesmo... Pessoal, esse link que o pessoal está pedindo aqui, deixa eu abrir aqui nos professores, aqui, grupo de professores, tem um link aqui, ó. Copiar. Vou colocar aqui. Aqui tem o link do noturno e do matutino. Matutino é dia 24, é amanhã de manhã. E o noturno é hoje à noite. Então, aqui está o link das palestras de hoje à noite e de amanhã de manhã, quem quiser assistir. Encerro aqui, então, a aula e a gravação dessa nossa quarta aula do dia 23 de março de 2021, primeiro semestre, em plena pandemia. Cuide-se. O bicho está pegando, não está fácil. As coisas não estão fáceis nos hospitais e estão pegando jovens, esse novo vírus aí, está pegando muita gente nova, então não brinquem com isso, usem máscara, lavem as mãos, água e sabão e álcool em profundidade. Não precisam beber muito álcool, mas passar nas mãos é necessário. Encerro aqui, então, essa gravação, me despedindo e desejando a todos uma excelente terça-feira e uma ótima semana. Até mais.